Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou ler sobre a parte do livro que fala sobre os sofrimentos de Deus e como Deus sofre com a gente também nos nossos sofrimentos. Então ele diz assim: Deus é soberano e usa o sofrimento como parte de seus propósitos muitas vezes insondáveis. Sim, ele é Senhor da história, mas ele também é o ser vulnerável que entrou na história e submeteu-se às suas forças mais sombrias. Sim, muitas vezes Deus parece ausente, mas o próprio Jesus experimentou a dor angustiante dessa ausência quando bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Sim, Deus é rei, contudo é um rei que veio ao mundo e não foi para o trono, mas foi para a cruz. Sim, Deus é glorioso, mas não existe glória maior do que esta. Ele abriu mão de todo o poder e glória, tornando-se fraco e mortal. Jesus Cristo, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, de 6 a 8. Sabemos muito bem que o envolvimento do coração gera sofrimento. Quanto mais você ama alguém, mais o sofrimento e a dor da pessoa se tornam seus também. Assim, logo nos primeiros capítulos de Gênesis, vemos que Deus sofre por causa do nosso sofrimento, por causa da infelicidade do mundo. Não temos aqui uma divindade abstrata, nenhum princípio divino, nenhuma estrutura racional por trás do universo. Nós temos um Deus transcendente, sim, mas pessoal, que nos ama tanto que o seu coração sofre muito por nós. Só isso já é extraordinário o bastante, mas ainda nós temos o próprio Senhor Jesus. Os evangelhos mostram Jesus sofrendo pressões, dificuldades, dores comuns aos seres humanos. Ele sentiu cansaço e sede, aflição, sofrimento, e sua alma ficou angustiada. O sofrimento de Jesus foi tanto que ele orava com grande clamor e lágrimas. Ele conheceu a tristeza de ser incompreendido pelos melhores amigos e rejeitado pela família e seus conterrâneos. Jesus também foi pelo diabo. É impressionante, mas a Bíblia diz que ele aprendeu com o sofrimento. Em Hebreus 5, versículo 8. Dom Carson afirma: o Deus em quem confiamos sabe o que é sofrimento, não apenas do modo pelo qual Deus sabe todas as coisas, mas ele sabe por experiência própria. No fim da sua vida aqui na Terra, deparamos-nos com a paixão de Cristo, os seus sofrimentos mais intensos. Jesus foi abandonado, foi negado, foi traído por todas as pessoas por quem ele deu a vida. E na cruz foi abandonado até por seu Pai Celestial. Essa experiência final, em última análise, incompreensível para qualquer ser humano, significa uma agonia cósmica e infinita, além da nossa imaginação. Não há sofrimento maior do que a perda do amor, e essa foi a perda de um amor eterno e perfeito. Não existe nada mais doloroso do que o rompimento e a destruição de relacionamentos familiares. Mas a cruz comprova que Deus sabe o que é sofrer, não só porque vê o sofrimento com muito mais clareza do que nós, mas também porque ele sofreu pessoalmente das formas mais severas possíveis. A agonia da perda pela morte, a separação de uma pessoa amada, a destruição de sua família, a trindade, pela imensidão de sua própria ira contra o pecado, ou seja, para fazer a justiça, para punir o pecado do modo que em amor ele nos perdoasse e recebesse, Deus teve de suportar em si mesmo a punição pelo pecado. Deus Filho recebeu o castigo que nós merecíamos,
incluindo o afastamento do Pai. Assim, Deus abrigou em seu interior, em seu coração, uma agonia infinita por amor a nós. A Bíblia tem ainda mais a dizer sobre o sofrimento de Deus. Em Atos 9, isso me tocou de uma forma tão impressionante assim, porque eu nunca tinha pensado dessa forma. Há o relato, então, da conversão de Paulo, né? Como fariseu zeloso, Saulo, mais tarde Paulo, perseguia os cristãos. Quando Jesus lhe aparece na estrada de Damasco, ele pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus se identifica tanto com seus seguidores que ele partilha dos seus sofrimentos. Quando eles experimentam sofrimento ou pesar, ele também experimenta, ainda hoje. Algumas vezes o Novo Testamento inverte a perspectiva e fala sobre os cristãos partilharem dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, a gente conseguir, partilhando o sofrimento de Cristo, ganhar um sentido para o nosso sofrimento também. E o nosso sofrimento nos aproximar cada vez mais de Cristo. Vejam que coisa linda que ele fala nesse texto. Pedro encoraja os seus leitores afirmando que quando atravessam provações causticantes, né, ou seja, a fornalha, Jesus está presente não apenas em espírito, mas que eles participam dos sofrimentos de Cristo nesse momento. Pedro está dizendo que nós e Jesus sofremos juntos. A Bíblia deixa bem claro que os sofrimentos dele conquistaram nossa redenção por completo, e não temos como fazer qualquer contribuição a essa obra redentora. Por isso, antes do último suspiro na cruz, Jesus disse que seu trabalho estava consumado. A dívida foi paga por completo. Mas como Lutero afirmou de forma veemente, nosso sofrimento não conquista nem faz por merecer a salvação. Mesmo assim, nós temos o consolo, né, a alegria, a possibilidade, a tranquilidade, a redenção, a felicidade extraordinária de saber que por estarmos ligados a Cristo por meio do Espírito, por usufruirmos dessa comunhão com Ele, por sermos parte de seu corpo, nós termos participação em seus sofrimentos. Cristo aprendeu a ser humano por meio de seus sofrimentos. Da mesma forma, aprendemos a ser como Cristo por meio dos nossos sofrimentos. Assim como o sofrimento tornou Cristo semelhante a nós, se encararmos o sofrimento com fé e com paciência, também nos tornaremos cada vez mais parecidos com Cristo. Que coisa linda. Por isso, não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Ou seja, sofrem, ele está realmente conosco, na fornalha da aflição, chegando até mesmo a sentir também o calor das chamas. Ou seja, o fato de Deus ser onipotente e soberano é o que torna o seu sofrimento tão espantoso. Se Deus, de algum modo, fosse limitado ou não tivesse controle, seu sofrimento não teria sido assim tão radicalmente voluntário e, portanto, nem tão inteiramente motivado pelo amor. Se Deus não é exceção, ou seja, se até ele sofreu, então não podemos dizer que ele não entende o nosso sofrimento ou que a sua soberania sobre o sofrimento está sendo exercida de forma cruel e indiferente, ou que ele é um rei insensível que deixa as coisas acontecerem sem se importar com os nossos sentimentos. Isso leva a muitas implicações práticas valiosas e impactantes.
Como o sofrimento é algo muitas vezes injusto, mas também às vezes justo, nós podemos chorar e desabafar nossos pesares, mas sem o aditivo tóxico da amargura. Como Deus é tanto soberano quanto sofredor, sabemos que o nosso sofrimento sempre tem um sentido, mesmo que nós não o vejamos. Podemos confiar em Deus mesmo sem entender tudo o que acontece. E ele dá o exemplo do filho dele. Quando o filho dele tinha 8 anos de idade, ele começou a resistir às instruções dos pais, querendo fazer só a própria vontade. Um dia eu lhe dei uma ordem e ele respondeu: Pai, eu vou obedecer, mas antes quero saber por que eu tenho que fazer isso. Eu respondi algo assim: Filho, se você me obedecer só porque a ordem faz sentido para você, então não está obedecendo, você está só concordando comigo. O problema é que você não tem maturidade suficiente para entender os motivos de eu querer que você faça o que eu mandei. Obedeça porque você tem 8 anos e eu tenho 38, porque você é criança e eu sou adulto e sou seu pai. É fácil entender porque as crianças têm de confiar em seus pais, mesmo sem entendê-los completamente. Quanto a nós, e quanto mais nós, então deveríamos confiar em Deus mesmo sem entendê-lo. Não somente porque a diferença entre a sabedoria dele e a nossa é infinitamente maior do que a sabedoria de uma criança comparada à do seu pai. E por isso, isso não deveria acontecer somente porque ele é soberano e todo-poderoso. Também devemos confiar nele, porque na cruz ele conquistou nossa confiança. Portanto, podemos confiar em Deus, mesmo que ele ainda não tenha nos revelado os motivos. Nós não seremos decepcionados. Que Deus o abençoe, lhe dê uma ótima semana, um ótimo dia na presença dele.